Santo amadorismo, Batman. Que loucura! O que está acontecendo no futebol do Flamengo? O que deixaram acontecer nesse departamento de futebol? E eu vou falar aqui para vocês, o BAP nessa daí não tem culpa, tá? Ele contratou o José Botto e quando ele contratou o José Botto, ele falou, ele foi bem claro, que ele contrataria e deixaria ele atuar como um diretor para quando tivesse alguma coisa dando errado, ele poder mandar embora. E a situação está fervendo, independente das decisões que são tomadas. A opinião pública tá, né, dos torcedores, sócios, todos, está realmente, né, afetando em algumas decisões, mas a gente sabe que tem muita coisa acontecendo e a gente vai trazer aqui tudo para vocês dessa desistência aí, né, da contratação do Michael Johnston, né, o irlandês, o atacante irlandês. Cara, tem muito bastidor para passar para vocês aqui, muitos jornalistas recebendo informações, aí tem também cortina de fumaça, né, o próprio dirigente rubro-negro, né, o diretor rubro-negro José Botto, passando para alguns jornalistas o nome do Depou, né, do Rodrigo Depou, o jogador argentino, 31 anos, mas que é um baita de um jogador, avaliado em mais de 20 milhões de euros aí no Transfermarkt. E aí a gente tem todas essas situações acontecendo e a gente vai explicar tudo que está acontecendo aqui. Cara, eu vou falar o seguinte, é um absurdo o Flamengo, na mesma semana, depois da eliminação da Copa do Mundo de Clubes, ter o diretor, o José Botto, falando com o jornalista, e ficou claro que foi com o José Botto que ele falou, porque ele bota lá um hora após, né, uma brincadeira em português, né? O José Botto falando em valor de 15 milhões de euros para vender o Pedro, que se chegar uma proposta e tal, que ele não acredita nem que chegue, depreciando o Pedro. E isso não caiu bem, a gente sabe, todo mundo publicou, isso não caiu bem. Para completar tudo, a sequência que vem acontecendo, já demonstra o amadorismo desse departamento de futebol hoje, que se esperava muito, né, profissionalismo, e está acontecendo o contrário. Eu acho que a contratação do Jorginho foi um ponto fora da curva. Se você analisar tudo que vem acontecendo e essa quase contratação aí do irlandês, do Magic Johnson, né, Magic Johnston, isso aí foi uma loucura. Bem, vamos lá. Eu já comecei falando com vocês logo de cara da questão que está acontecendo aí do departamento de futebol, José Botto e tudo mais. O Caê Mota trouxe, o domingo foi de cobranças e política fervente no Flamengo pela negociação encaminhada. Dirigentes e conselheiros pressionaram para o clube recuar o acerto. O jogador, no entanto, segue com a programação de embarcar terça para o Rio e negócio ainda não foi desfeito oficialmente. Letícia Marques. Repercussão negativa gera pressão interna e Flamengo recua em acerto por atacante irlandês. Um pouco de tudo desse final de semana agitado. Então, a gente também teve a Raíza Simplício publicando, ela foi na mesma linha, né? Eu até retuitei ela aqui, porque eu vou falar para vocês, né? Cara, todo mundo está tendo a mesma informação, que caiu muito mal e que a pressão pública fez eles mudarem de ideia. Isso aí, volto a dizer, não tem nada a ver com o BAP. O BAP não toma as decisões de contratação, ele deixou isso na mão do Botto. Mas esse veto tem a ver com o BAP. Já é o BAP tomando a frente. Já é o Botto sem moral. O BAP tomando a frente e não deixando acontecerem algumas situações, né, que podem prejudicar o Flamengo lá mais à frente. Então não se assustem se tivermos mudanças, tá, no comando do futebol, ali no departamento de futebol. Não estou falando de Felipe Luiz, eu estou falando de diretoria, de José Botto, tá? Não está agradando. Muitas coisas que ele tem feito não tem agradado a cúpula, tá? Então a Raíza postou aqui, ó, sobre o Mickey Johnston, o que eu soube é de que desde que a negociação vazou, houve muita pressão internamente para que o Flamengo desistisse. Muita gente ligada ao BAP se mostrou contrária. E, óbvio, o BAP não vai querer deixar acontecer isso aí, até porque, volto a dizer, né, ele tenta fazer uma gestão o máximo profissional possível e não tem culpa que o cidadão que ele contratou comece, né, muito bem recomendado, inclusive pelo próprio Jorge Jesus, né,
teve um bom trabalho no Benfica, teve bons trabalhos aí na sua carreira, mas chega aqui, parece que não conhece o Flamengo e começa a ter atitudes equivocadas com a imprensa, vazar coisa, um monte de coisa errada acontecendo, né? Então, a gente chegou na situação aí que eu acho importante ser falada da desistência, né, que muitos trouxeram, inclusive o primeiro a trazer foi o Bruno Castanha e o Robinho Rubro-Negro. Eles trouxeram juntos, trabalham juntos, trouxeram que o Flamengo estaria desistindo por questões médicas. O Júlio Miguel Neto trouxe também questões médicas, mas a informação é outra, tá? Isso é o que passaram para eles, mas a questão da desistência, caso se concretize, que está aí, subiu no telhado, pode acontecer de não se concretizar mais o negócio, que o jogador, inclusive o Caio falou que já ainda continua com a passagem marcada. Mesmo assim, tá? Se não acontecer, foi por questão de pressão, não foi por questão médica. O jogador, inclusive, estava conversando com outros jornalistas aqui, não tem esse histórico de lesões aí que preocupasse, tá? Não tem nada disso. Não satisfeitos com isso, né? Não satisfeito, no caso, o dirigente rubro-negro começou a passar para jornalistas o nome do argentino, olha que loucura, o argentino Rodrigo De Paul, campeão do mundo com a seleção argentina de 2022, né? Jogador de 31 anos, pertence ao Atlético de Madrid, e que ele veria com bons olhos uma possível transferência para o futebol brasileiro, tá? Então, que o Gustavo Henrique dando choque mais cedo trouxe, e aí a gente imagina quem tenha passado para ele. Outros jornalistas começaram a trazer, o próprio Júlio Miguel Neto, outros jornalistas começaram a trazer, e coincidentemente, vários que eu conversei receberam do mesmo dirigente rubro-negro a informação de que o nome interessava ao Rodrigo De Paul. E aí ele pode pedir para a assessoria fazer nota desmentindo que não foi ele. Todo mundo publicou, fonte ligada à diretoria. É ele. Ele pode fazer a nota que ele quiser dizendo que não foi ele, tá? A verdade é, o que chega pra gente é que ele mesmo está passando a informação, essa cortina de fumaça, para tentar apagar um incêndio que ele gerou, ele mesmo gerou, tentando contratar um jogador por 5 milhões de libras, um jogador que vale menos, um jogador que tem 3 gols em 41 jogos, tudo bem que não é a especialidade dele, que é um jogador que joga mais pela ponta esquerda, mas ainda assim com números assustadores e que tinha uma pressão interna absurda, tá? Não bastasse essa situação, o mesmo José Boto pagou 5 milhões de euros ou mais, né, no Juninho, que hoje está aí subutilizado, não vingou no Flamengo, apesar de eu ter torcido muito pelo Juninho, mas não vingou, tá? Foi lá no Azerbaijão, no todo poderoso futebol do Azerbaijão, contratou o Juninho e hoje tem clubes árabes interessados no Juninho, mas que querem pagar 250 mil euros pelo Juninho. 5 milhões de euros, agora 250 mil euros. Ah, mas não é venda, é empréstimo. Mas quem disse que eles vão comprar depois? Vão utilizar 1, 2 anos e vão comprar depois? Não vai. Não vai. Vai pagar, vai ficar só pelos 250 mil euros e acabou. Tá? Então é o que eu falo para vocês. A não ser que tenha uma obrigação de compra de 4 milhões de euros, ok. 5, 4, sei lá. Realiza um prejuízo pequeno, mas a verdade é uma sequência de negócios ruins, inclusive o Alcaraz, que o Flamengo pagou praticamente 20 milhões de euros e foi vender por 15, né? Realizou um prejuízo de 5. Então, são muitos problemas que acontecem aí nessa gestão do departamento de futebol por parte do José Boto.